Vamos agora chamar o Dr. Nabil Goraieb, nosso entrevistado de sexta-feira. Nosso querido amigo Dr. Nabil, seja bem-vindo. Muito bom dia. Tudo bem? Bom dia a vocês. Sextou mesmo e tudo de bom, né? Com sol, mas um friozinho. Primeira vez que eu faço programa usando blusa. Tá frio aqui. Muito bom dia, doutor Nabil. A gente vai falar hoje sobre uma síndrome que tem um nome um tanto quanto interessante, né? Síndrome de Wolff-Parkinson-White. Porém, é uma síndrome que trata de algo muito sério, de uma arritmia cardíaca, um tipo de arritmia cardíaca, se é que eu entendi aqui, que vem acometendo alguns atletas. E agora, mais recentemente, um atleta da NBA, né, um jogador da NBA, foi diagnosticado com essa síndrome. E eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso, né? Como diagnosticar, como conhecer esse tipo de síndrome. Até porque aqui no texto que eu li, que foi publicado por você, diz que em alguns casos parece que pode ser inclusive por conta da prática do esporte. É isso mesmo? É o seguinte, nós temos a nossa pilha natural no átrio direito. E ela tem feixes, como se fossem células em sequência, um fio natural que leva a eletricidade dessa pilha, chamada marca-passo, para o coração se contrair. Algumas pessoas nascem com um atalho. Além daquele caminho normal, tem um outro atalho. Então, o impulso elétrico que sai do marca-passo natural no coração, em vez de ir só por um caminho, vai pelo outro também. E provoca um curto-circuito e o coração dispara. O disparo do coração chama-se taquicardia. E é isso que às vezes acontece pelo esporte. O esporte pode ser o gatilho que dispara essa aceleração do coração, chamada taquicardia. E o grande problema, veja só, um dos melhores jogadores norte-americanos da NBA, o Lemarck, e ganhando fortuna, né, alguns milhões de dólares por ano, decidiu parar de jogar com 35 anos, porque ele tem essa doença, ele nasceu com esse atalho a mais, foi tratado já há alguns anos atrás e voltou a ter novamente uma nova formação de um novo atalho. É como se você nascesse com 2, 3 atalhos, sendo um principal, e quando ele é tratado, os outros passam a aparecer. E é isso que ele teve. É uma doença chamada Wolff-Parkinson-White. São 3 cardiologistas que descreveram esse atalho a mais. O tratamento é feito por tipo de chamado ablação. Introduz catéteres pela virilha e eles localizam onde está passando esse atalho e cauterizam naquele lugar, tornando a pessoa absolutamente normal. Doutor Nabil, vamos lá, quem entende de medicina aqui é o senhor, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria acho que o Vicente Mateus há muitos anos atrás, né? Pelo que eu sei, o mal de Parkinson, ele não tem cura. A gente tem até a história daquele cara que fez o filme De Volta para o Futuro. São doenças diferentes. São doenças Wolff-Parkinson-White e o doença de Parkinson. Sim, sim, mas eu quero fazer essa pergunta porque nessa doença que a gente está comentando agora, o senhor disse que existe o tratamento que introduz um catéter pela virilha do paciente. Isso. Esse tratamento, ele é paliativo ou é para curar o paciente dessa enfermidade? Como é que funciona isso? Eles introduzem 4 catéteres pela virilha e fazem um GPS, localizam onde está o foco e encostam o catéter e soltam uma radiofrequência, como se fossem ondas de rádio. E ali provoca uma pequena cauterização, forma uma cicatriz. Com isso, eles curam essa doença em 90% ou até mais por cento dos casos. Diferente do Parkinson, que é no cérebro, também eles tentam fazer a mesma coisa, mas como o cérebro é diferente, é difícil de acesso, as coisas são diferentes e não se consegue a mesma solução, apesar que está se tentando fazer isso. Doutor Nabil, existem exames que podem ser feitos ainda em fase fetal, né, quando o bebê ainda está ali na barriga da mãe, para que possa prevenir esse tipo de diagnóstico, para que possa ser medicado ou feito alguns casos cirúrgicos antes, até porque a gente vê algumas gestantes fazendo cirurgia com o bebê ainda na barriga, né? O que pode ser feito para evitar de repente? Se consegue fazer o eletrocardiograma até do feto entrar na gestação.
É interessante a gente falar que o atleta, entre atletas, como hoje é comum se fazer o eletrocardiograma, a quantidade de descoberta dessa síndrome de Wolff-Parkinson-White é quase de 3% dos atletas examinados. É bastante. Se for fazer na população em geral, a gente encontra 1%. Por que mais no atleta? Porque está se fazendo o eletrocardiograma. Um simples eletrocardiograma já dá o diagnóstico dessa síndrome chamada de Wolff-Parkinson-White. E é interessante porque ela causa aceleração do coração sem a pessoa, muitas vezes, perceber que vai começar uma emoção forte, como é no esporte, uma situação de febre muito alta. Quer dizer, nós temos situações que podem aparecer essa aceleração. E é importante, porque ela pode levar a complicações. Doutor Nabil, eu quero entrar num assunto pessoal agora, já que está falando em aceleração do coração em alguns momentos do dia, ou então em função de algumas emoções. Eu tive Covid há 2 meses atrás, acho que há 60 dias atrás mais ou menos, eu tive Covid. Uma das coisas que eu percebo muito no meu corpo é o meu coração acelerar de vez em quando do nada, sem nenhum tipo de emoção e sem nenhum motivo aparente. Eu voltei a praticar esporte, eu voltei a praticar esporte de alta intensidade, às vezes eu fico jogando tênis 2 horas sem parar, não estou sentindo nenhum tipo de problema em relação a isso, com relação à questão pulmonar. Mas já fiz 2 eletros, mas eu percebo que de vez em quando meu coração dá uma disparada. Tem alguma coisa a ver isso com a Covid ou não? Com o Covid, tem. Aliás, eu estou também com 62 dias de Covid. Quando eu levanto para ir para o quarto, meu coração sai de 80 para 100. Então, essa sequela do Covid vai demorar uns 90 dias e até 180 dias. E falando de aceleração, eu queria contar um fato, já que a Band agora tem o automobilismo, a Fórmula 1. Sim. O Ayrton Senna, na largada que ele fez, eu tenho um dos meus livros que ganhou o Prêmio Jabuti, O Exercício, tem o holter do Ayrton Senna na largada, de Interlagos. O coração dele foi a 200 por minuto. Na largada, sentado no cockpit. Só de emoção. E nas ultrapassagens, chegava a 180, 190 nas ultrapassagens. Sem fazer força, só pela emoção. Isso é uma ingestão de adrenalina, doutor? Isso é uma ingestão de adrenalina? E precisa de adrenalina para ganhar uma corrida de Fórmula 1, porque você precisa ter a vontade e aquela garra. E a adrenalina dá essa vontade, essa garra. Agora, veja que coisa doida, na largada, sentado no cockpit, o coração acelerando espontaneamente pela emoção de uma largada, daquele momento tão importante na Fórmula 1. Olha, muito interessante. Aliás, esse final de semana tem Stock Car aqui na tela do Band Esportes, diretamente de Goiânia, lá da minha cidade. Então, quem gosta de velocidade vai acompanhar aqui a Stock Car. Doutor Nabil, dentro dessa síndrome, outra coisa que me chamou a atenção são as substâncias estimulantes. E acaba que muitos atletas alguns fazem uso, né, de algumas substâncias estimulantes, seja através de alimentos, seja através de suplementação alimentar, né? Tem a própria betalanina, que, se eu não me engano, aqui no Brasil já está um pouco restrita a venda da betalanina, que acaba sendo um vasodilatador, mas que ajuda na performance e no rendimento do atleta. Conta um pouquinho para a gente sobre essa questão dessas substâncias, né, estimulantes, e como elas podem interferir, inclusive pensando a longo prazo na vida do atleta. Os estimulantes em geral, nenhum deles faz bem para a saúde. Eles servem como um doping, servem como um plus para você melhorar a performance. Só que isso é totalmente artificial, ela acelera o coração, ela pode causar espasmos das artérias do coração e até do cérebro. Então, o estimulante é diferente do que a gente pensa de energético. O estimulante seria tipo hormônio de tireoide, adrenalina, substâncias parecidas com a adrenalina, que são esses estimulantes à base de ervas, que podem causar danos para a saúde. Então, não é recomendável. Eu sei que 10 a 15% dos corredores de maratona usam substâncias ilícitas, como maconha
e cocaína e outros estimulantes. De 10% a 15% num trabalho feito nos Estados Unidos, levantou, e as pessoas, os próprios atletas confessaram que usam essas substâncias estimulantes, entre aspas, para poder melhorar a performance, porque eles são patrocinados, se ele se classificar numa posição muito boa, ele ganha mais, ganha menos, e assim por diante. Veja que é um problema sério. Estimulante e drogas ilícitas andam muito próximas uma da outra. Ô, doutor Nabil, só para complementar o que a Lu falou sobre a Stock Car, nós teremos a Stock Light transmitida ao vivo pelo Band Esportes amanhã a partir das 4h10 da tarde. Tá? Então, às 16 horas, vai ter Stock Light aqui na tela do Band Esportes, ao vivo, direto lá da terra da Lucilene, né, de Goiânia, é isso mesmo. E, ô, doutor Nabil, eu tenho uma pergunta que às vezes eu fico matutando. O atleta de alto rendimento, por exemplo, vamos citar um corredor de 100 metros ou então um nadador de 50 metros livres. De repente ele chega no limite dele. Ele não usa nenhum tipo de anabolizante, até porque é proibido, a gente sabe disso, nenhuma substância que vá desqualificar esse cara, mas ele chega no limite dele. Mas é no limite mesmo da capacidade física dele. E ele atingiu aquela meta e ele não consegue baixar o tempo naquilo. De repente, um belo dia ele vai fazer uma prova e ele baixa aquele tempo. O que acontece no organismo dessa pessoa que faça com que ele rompa esse limite? Tem uma explicação plausível para isso, doutor? Olha, do ponto de vista fisiológico, as corridas de curta distância, de 100 metros, 200 metros, até 400 metros, depende de explosão. 100 metros é típico de explosão. O que a gente chama de explosão? Ele não respira. Ele respira na largada e só vai respirar de novo na chegada. São 9 segundos hoje. O recorde do Bolt é em torno de 9, 8,5, 9 segundos. Eu não sei exatamente qual é o valor, mas nessa faixa. Então ele respirou na largada, ele só vai respirar na chegada. Essa explosão tem que ter uma força muscular extraordinária, que é aquela hora que ele rompe todas as barreiras, ele corre com uma velocidade extrema. Isso é treinamento, isso tem limites, evidentemente. Agora tem outros fatores, a temperatura local, a velocidade do ar, o tipo de tênis que ele usa. O estado de espírito do corredor também? O estado mental dele também? Total, ele tem que estar concentrado naquilo. Vocês percebem que na largada de 100 metros, a concentração é fundamental. O Bolt, ele fica concentrado que você pode empurrar ele que ele nem percebe. Tão concentrado que ele está na corrida. A marca do Bolt é 9,58. Eu falo isso do mental também porque, por exemplo, o Nadal, quando ele vai jogar Roland Garros, parece que ele já entra sabendo que vai ganhar. E ele dá um passeio nesse torneio lá na França, entendeu? Então, eu acho que o mental do atleta, ele é fundamental para que ele ou baixe tempo ou então para que ele conquiste a vitória. Todos os esportes ele tem que ter uma concentração extraordinária. Por exemplo, o tiro ao alvo e o arco e flecha, eles usam entre o batimento cardíaco e outro para poder dar o tiro. Por exemplo, no tiro ao alvo, ele tem o batimento cardíaco bastante lento, por exemplo, 40 batimentos por minuto, e ele espera entre um batimento e outro para dar o tiro, porque assim o braço não mexe. Então, olha cada coisa que é importante no esporte, os detalhes. Campeões ganham nos detalhes. O treinamento, a própria disposição que eles têm. Muito bem. Aliás, é algo muito interessante da gente falar aqui também, em relação a esses batimentos cardíacos que a gente fica tão preocupado, é o check-up, né, doutor Nabil? Muita gente acaba deixando de lado esse check-up cardiológico, e que é necessário, e não é apenas um eletrocardiograma a cada 1 ano, não. A gente precisa fazer outros exames também, que são mais específicos, que olham melhor essa forma aí de como está o funcionamento do coração, né, doutor Nabil? Independente de ser atleta ou não. A medicina avançou tanto que a gente tem hoje como uma prevenção o principal fato. Então, você fazer exames e se prevenir, descobrir a doença antes, é muito melhor, porque você consegue corrigir e consegue resolver o seu problema do ponto de vista médico. Você tem lá alguma coisa alterada, você tem a chance de corrigir. A medicina avançou bastante nisso aí. O batimento cardíaco, ele é uma parte, o eletrocardiograma
é o exame que deve ser feito em todas as pessoas, pelo menos uma vez na vida, para a gente ter um padrão, saber como é que é. E o próprio Júlio comentando do Covid, quem teve Covid de qualquer tipo, a recomendação é faça o seu eletrocardiograma para ver como é que está. Isso é um padrão geral. E o esporte, a pessoa tem que ser avaliada pelo menos nos esportes coletivos, uma vez ao ano, nos esportes mais radicais, triatlon, ultramaratona, outros Ironman, pelo menos a cada 6 meses fazer um check-up completo, vendo que tipo de comportamento o coração teve naquele momento, como que ele está se comportando durante uma prova esportiva de tão alto nível como são os esportes de ultramaratona, Ironman e triatlo. Lembrando que esses esportes aí de alto nível, infelizmente, eles baixam muito a imunidade do atleta, né? O atleta consome tanta força física que acaba, ao invés de melhorar a imunidade, abaixar a imunidade dessas pessoas. E lembrando também, né, doutor Nabil? Oi, pode falar. Não, que ele tem mais facilidade de ter viroses, gripes em geral. O atleta de alto rendimento, como você, né? Você adora esse alto rendimento, né? E a Lucy também, ela faz. Eu vejo que ela faz muito esporte. Tem que estar sempre comportadamente fazendo seu check-up anual. O bacana do senhor ter Olha, tocado convivo com um atleta convivo com um atleta de alto rendimento aqui agora, não porque ele já se aposentou, mas eu vivi isso na pele, de ver que ele estava sempre gripado, né, caía a imunidade, eu não entendia exatamente o que estava acontecendo, eu falava, como assim, né, um atleta, lutava no UFC, mas é um fato interessante que realmente acontece na vida dos atletas, porque quando a gente fala de atleta de alto rendimento, logo a gente imagina quase que um robô, a gente acha que eles, né, têm uma saúde 100% perfeita, nunca ficam doentes, e não é bem assim que acontece. A imunidade deles realmente é algo que está sempre ali meio que em queda, eles estão sempre tomando alguns suplementos, algumas vitaminas para estar com essa imunidade melhor. Então realmente faz diferença. E outra observação em relação ao tiro, eu fiz tiro na quarta-feira e realmente é uma descarga de adrenalina gigantesca, né? Eu fui fazer o esporte mesmo do tiro esportivo e achei fantástico. O coração ali a gente tem que dar uma segurada mesmo, porque dependendo da arma que a gente pega, na hora de atirar, dá aquela descarga assim que realmente é emocionante e faz a diferença. Eu imagino para os atletas, né, que estão competindo. A gente tem o Felipe Vu, né, no tiro esportivo nas Olimpíadas. Deve ser emocionante mesmo. A gente tem uma matéria aqui minha do tiro ao arco também, se der tempo a gente vai colocar hoje aí, uma matéria que eu fiz com o Disparada, que é campeão mundial na categoria dele, acho que 17 anos de idade, e realmente eu fiquei impressionado quando eu fui fazer essa matéria, porque eu achei que era algo simples, mas na verdade os caras fazem o tiro com arco e flecha, ele fica com uma luneta ali para ele ver se ele atingiu tamanha distância, quase a distância de um quarteirão do alvo, aonde ele faz o tiro, né? E aí tem toda o lance do vento também, de atrapalhar no lance ele do cara. Ele não pode errar muito, né? Oi? E não pode errar muito, de cada 100 tiros eles erram 1 ou 2 só, para ser campeões, né? Imagina, de 100 tiros errar 2 só. E é interessante. Agora o senhor estava falando da gente praticar esporte, sabe, doutor Nabil? É muito bom quando você faz um trabalho no qual você não apenas fala, e sim você faz. Eu e a Lucilene, infelizmente, temos essa felicidade de ter um pouquinho de tempo para poder praticar atividade física, porque sabemos o quão bem faz a atividade física para o nosso corpo e também para a nossa alma. E é isso que a gente tenta incentivar todos os dias aqui no programa, as pessoas a começarem a praticar uma atividade física. E eu quero, entrando nesse ponto aqui, falando com o senhor, com a Lu e com os nossos teleassinantes, sobre a importância de você não querer começar a fazer uma atividade física pensando já no final dela, em correr 5, 10 quilômetros ou alguma coisa parecida, ou caminhar 1, 2 horas. Comece devagar, mas comece a fazer alguma coisa. Comece a se movimentar um pouco, porque isso aí é algo fantástico. Quando você começa a ativar o seu metabolismo, a ativar o seu corpo, ele te pede, depois de uns dias, você vai sentir falta disso e vai ver o quão bem faz para tudo, na longevidade e na qualidade de vida do dia a dia, né, doutor? E serve também, o que eu chamo sempre, é um fio terra para descarregar suas tensões. A atividade física, ela serve como se fosse um fio terra. Você fazendo atividade física, você relaxa, você deixa teu corpo e a tua mente voarem, vamos chamar assim. É muito importante você fazer atividade física até como uma maneira de fazer um relax durante o dia. Afinal, a gente, sob pressão
o tempo todo sobre tensões, sobre todo tipo de problema que a gente passa, noticiário, doenças, as pessoas, muitas vezes as pessoas não gostando muito de você, fazendo coisas ruins contra você e assim por diante.